E dando continuidade aqui ao nosso treinamento, então vamos falar agora em um recurso bem interessante, que é o dicionário de sinônimos. Então, quando você estiver fazendo ali seus textos, se porventura surgir alguma dúvida relacionada ao significado de determinada palavra, você pode verificar então o dicionário de sinônimos. E aí você vai ver, vai perceber a palavra semelhante e aí entender o significado. Então, por exemplo, eu vou vir aqui para o nosso texto e vou colocar aqui logo abaixo o seguinte: vou colocar a palavra guarida. Então, esta palavra, se eu quero ver o sinônimo dela, então faço assim: eu vou dar 2 cliques sobre a palavra, ou seleciona normalmente, e aí você vai vir aqui na guia Revisão, e em seguida você vai clicar aqui em Dicionário de Sinônimos. Então, você pode dar um clique aqui. Então, agora você vai ter acesso aqui ao sinônimo desta palavra. Então, por exemplo, guarida, que é a mesma coisa que abrigo, acolhida, ou seja, tem o mesmo sentido, não é? Então, amparo, asilo. Então, dependendo do contexto onde você vai utilizar esta palavra, você vai ter estes significados. Então, nós temos ali amparo, que pode ser também proteção, tudo bem? A gente pode fazer por meio deste processo, clicando aqui em dicionário de sinônimos, ou então, eu vou clicar aqui em fechar, eu posso fazer assim, eu vou digitar aqui uma outra palavra, suplantar, seleciono e vou apertar a tecla de atalho Shift mais F7. E aí nós temos também acesso ao dicionário de sinônimos. E aí ele já dá a dica desta tecla de atalho quando nós posicionamos o ponteiro do mouse sobre o botão, aí ele mostra ali a tecla de atalho Shift mais F7. Então nós temos aqui o dicionário de sinônimos aqui da palavra suplantar, que é a mesma coisa que exceder, extrapolar, superar, tá bom? Então, é um recurso bem interessante que você pode estar aplicando aí em seus trabalhos. Você pode estar utilizando em algum momento específico, tá bom? Voltando lá para o nosso texto, lá de cima, que nós já estávamos treinando nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, nós vamos agora colocar aqui uma imagem. Eu vou fechar aqui o painel Dicionário de Sinônimos e agora vou fazer o seguinte, vou clicar aqui na guia Inserir e nós temos aqui este grupo, o grupo Ilustrações. Nós temos aqui o instantâneo, imagens. Esse instantâneo aqui é bem interessante a gente utilizar porque ele tem a finalidade de copiar determinadas partes da tela, ou seja, é a mesma coisa que o print screen, tudo bem? Então, nós temos aqui gráfico, Smart Art, que nós vamos dar alguns exemplos. Mas, se eu quero pegar alguma imagem que está em meu computador, nas aulas anteriores, nós mostramos um site bem legal que você pode estar acessando e ali, de acordo com o texto que você está trabalhando, você tem a possibilidade de fazer o download e utilizar aqui. Então, este site, inclusive, já estou com ele aqui acessado, eu vou trazer ele para frente, que é este site aqui, PNG Egg, tá bom? Então, nós podemos aqui baixar alguma imagem, qualquer que seja ela, tá legal? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar aqui este logotipo, então, eu vou dar um clique aqui, pode ser qualquer logotipo, qualquer ícone, você pode escolher qualquer um também, tá bom? Você pode, inclusive, digitar aqui, neste local, o que você vai pretender e procurar, tá bom? Então, vou fazer o download, baixe PNG, vou clicar lá. Se aparecer alguma mensagem, você fecha. Então, nos primeiros momentos que você vai começar a acessar este site, antes de você fazer o download de uma determinada imagem que você escolheu, ele vai pedir, solicitar esta confirmação aqui. Eu sou humano, então você tem que clicar aqui em cima, tá bom? Então, vou clicar lá. É apenas uma confirmação e em seguida ele vai pedir para que você possa escolher aqui estes caracteres, a letra X, K, Y e o cifrão. Então, eu vou clicar em cima, X, K, Y e o cifrão. Pronto, aqui é uma confirmaçãozinha, basta fazer uma vez, tá legal? Aí, para as outras imagens, não vai mais precisar. Mas, se de repente você hoje está ali utilizando, trabalhando com ele, quando for amanhã,
Se você for utilizar ele, possivelmente ele vai pedir novamente esta confirmação. Eu já fiz o download, ele veio para cá, está aqui a imagem. Eu posso exibir lá o local de download. Vou clicar em mostrar numa pasta. Tem imagens bem interessantes que você pode estar trabalhando. Então, ele trouxe agora aqui a minha imagem. Eu vou colocar aqui em exibir ícones grandes, que é para a gente poder visualizar melhor. Ícones grandes. Pronto, está aqui o logotipo. Posso até mudar o nome. Vou clicar com o botão direito, renomear e vou colocar logotipo do Windows. Pronto, ok. O ideal é que eu pegue essas imagens e coloque tudo numa pasta específica para que possa ficar mais organizado. Tudo bem? Então, vou vir aqui para o Word e agora eu quero trazer esta imagem. Eu vou clicar aqui em Imagens, eu vou escolher a opção Este dispositivo e vou clicar lá. Escolho a pasta onde está guardado, seleciono a minha imagem, clico em Inserir. E aí ela veio para cá. Veja que ela veio assim bem grande, não é? A imagem. Agora você vai só fazer os ajustes. E onde você faz os ajustes? Nas alças de redimensionamento, que são estas bolinhas aqui que você está vendo, tá bom? São chamadas alças de redimensionamento. E a gente começa a fazer o redimensionamento através das alças dos cantos aqui, porque são elas que vai nos possibilitar fazer um redimensionamento proporcional. Então, eu aponto para cá, olha lá, se transformou ali naquela setinha da diagonal, tá bom? A seta diagonal. E aí eu pressiono o clique e vou reduzindo, ó, arrastando na diagonal. Está vendo? Pronto. Se você for utilizar as alças das laterais, não é interessante porque ela vai deixar deformado. Olha aí, vou apertar Ctrl Z, a mesma coisa aqui também no topo. Aqui somente alguns momentos que a gente pode utilizar elas para poder fazer breves ajustes. Agora, quando eu quero reduzir ou ampliar, o ideal é que a gente vá nas alças dos cantos. Então, aqui também, olha lá, ou aqui, tá bom? Então, vamos colocar esta imagem, inclusive a gente pode até escolher um tamanho para ela. Ó, vamos colocar esta imagem atrás do texto. Então, veja bem, quando nós estamos com uma imagem selecionada, automaticamente vai abrir aqui, ó, a guia contextual formato de imagem. Você está vendo? Olha lá. Então, aqui tem todas as configurações relacionadas à imagem. Eu vou clicar aqui em cima, na verdade já está selecionado. Olha lá, está destacado com aquela barrazinha abaixo, a barrazinha, aquela linha azul, tá bom? E aqui eu posso fazer várias alterações. Para que eu possa movimentar ela melhor aqui, porque se eu for clicar, ela tem uma certa dificuldade de se movimentar. Para que eu possa movimentar esta imagem entre o texto, eu venho aqui neste cantinho, aqui neste ícone, tá bom? Quando eu paro o ponteiro do mouse, olha só o que aparece. Opções de layout. Clico lá e aqui eu tenho várias opções. Então, eu tenho a opção quadrado, porque o texto vai ficar em volta da imagem e vai fazer um formato de quadrado, tá bom? Então, eu vou clicar aqui nela. Quando eu escolho qualquer opção desta, ele vai me permitir eu movimentar tranquilamente. Quando eu paro o ponteiro do mouse sobre a imagem, aparece a cruz com setas, me possibilitando fazer este arrasto. Então, eu seleciono e vou arrastando tranquilamente. Nota que quando eu paro o ponteiro do mouse aqui no texto, o texto vai ficar assim, em volta da imagem, em um formato de quadrado, tá bom? Aqui eu tenho um pouco texto, mas se eu trazer para cá, também eu tenho um pouco texto aqui, eu vou diminuir mais a figura. Vou diminuir mais, reduzir, tá bom? Olha lá, estou reduzindo bem. E aí, ele vai ficar assim, o texto em volta da imagem. Então, eu vou clicar em cima, eu vou colocar uma borda. Quando eu clico em cima, eu estou aqui com a guia contextual formato de imagem habilitada. E então, eu posso vir aqui em borda de imagem e escolher aqui uma espessura. Tá bom? Eu posso colocar aqui uma moldura. Tá legal? Posso também vir aqui escolher um traço. Olha lá. Posso vir lá também escolher uma cor.
ok? Enfim, eu posso escolher aqui algumas opções. Vou aumentar um pouquinho aqui, olha lá como é que fica. Eu posso colocar aqui no cantinho, olha só como é que fica, tá bom? Se eu quiser tirar esta borda, eu venho aqui, borda de imagem, e coloco sem contorno, tá bom? Ok. Agora eu posso vir aqui em efeitos de imagem e escolher também uma sombra. Ele dá uma sombra bem sutil ali. Tem a sombra externa, a sombra interna, tá bom? O reflexo, ele dá um pequeno reflexo ali, aquele pequeno efeito. Então aqui você teria que ter um tempinho para você poder experimentar cada opção dessa, tá bom? Para poder você, de acordo com a sua criatividade, você vai escolhendo ali aquela opção que mais lhe aprouver, tá bom? Vou aqui novamente, nós temos aqui as opções de borda suave. Eu não vou escolher nenhuma opção dessa. O bezel, nós temos aqui algumas opções que a gente pode escolher para a nossa imagem. Estas opções aqui, elas são mais ideais para quando eu estou fazendo algum botão clicável. Quando a gente vai clicar, ele me levar para algum outro local, tá bom? Então nós temos também aqui a rotação 3D, que nós podemos escolher. Olha lá, eu escolhi esta opção, perspectiva. Então tem várias opções interessantes que dá para você poder ir explorando. Eu cliquei nela, olha lá, foi aplicado, mas eu vou deixar a opção sem rotação. Aqui em cima, em estilos de imagem, a gente pode escolher também alguma outra formatação interessante. Eu vou ampliar aqui mais esta imagem. Para esta imagem aqui, não vai ficar interessante essas opções que nós estamos escolhendo. Então, eu vou clicar aqui em desfazer, para deixar assim mesmo. Vou puxar aqui uma outra imagem, tá bom? Essa daqui foi mais da internet. E agora vamos experimentar colocando atrás do texto. Eu vou trazer para cá, vou vir aqui em opções de layout e vou escolher a opção atrás do texto. Olha lá. Vou dar um clique e aí ele fica atrás do texto. Você pode suavizar mais o tom da cor para poder ficar atrás do texto. Então, você pode vir aqui na guia contextual formato de imagem, clicando em cima, e pode vir aqui em cor. E aí nós temos a opção recolorir, algumas opções aqui, e temos esta opção aqui chamada desbotado, que aí ele dá um efeito bem suave na imagem. Olha lá, desbotado. E aí ele vai ficar atrás. É claro que fica bem suave mesmo, tá bom? Eu vou tirar a seleção, pelo fato da gente ter colocado aquele brilho, ele ficou assim não tão nítido, tá bom? Se eu quiser selecionar novamente, aqui vem uma parte muito importante que você precisa saber. Normalmente, quando a gente coloca uma imagem atrás do texto, existe uma certa dificuldade de selecionar esta imagem, porque ela está atrás. Então, quando eu paro aqui o ponteiro do mouse, olha lá, não se transforma naquela cruz com setas, como você pode ver. E aí, às vezes, há usuários que aperta Ctrl Z, desfaz tudo e fica apertando aqui, clicando várias vezes, quando tem um processo, na verdade, bem simples de fazer isto. Então, toda vez que você tiver uma imagem e tiver passado para trás do texto e não tiver conseguindo mais selecionar ela, então você simplesmente vem aqui em selecionar. Você pode até testar esta primeira opção, selecionar tudo. Então, por exemplo, eu clico aqui em selecionar tudo, veja que ele selecionou todo o texto, inclusive as imagens, e é então que eu aponto para ela aqui e vou dar um clique. Olha só o que aconteceu. Ele selecionou a imagem. Está vendo? Então, agora eu posso movimentar ela para o ponteiro do mouse sobre a borda e aí eu posso arrastar ela para qualquer posição. Está vendo? Vou trazê-la para frente, vou clicar aqui em opções de layout, vou trazer para frente, em frente ao texto. Ok, vou reduzir agora o tamanho e vou mudar aqui, tirar esse efeito que foi aplicado. Formato de imagem, vou vir aqui, efeitos de imagem, brilho, vou colocar sem brilho, pronto. Olha lá a nossa imagem. Então, repetindo, vou vir aqui, opções de layout, vou colocar atrás do texto, deixei bem grande, vou tirar a seleção.
clico fora. Se de repente não estiver dando certo para que eu possa selecionar, eu dei um exemplo clicando aqui e escolhendo a primeira opção, selecionar tudo. Ele seleciona tudo e depois eu simplesmente clico sobre a imagem. Olha lá, ela seleciona, então eu vou movimentar esta imagem aqui na borda, tá bom? Eu tenho que apontar o ponteiro do mouse aqui nesta linha, que é a borda da figura. Tudo bem? Então, eu aponto para cá e eu vou arrastando. Vou tirar a seleção. Ok, então vamos agora dar mais um exemplo, trazendo outras imagens. Eu vou vir aqui na guia Inserir, Imagem. E outra coisa, onde o meu cursor estiver, a imagem vai ficar. Então, eu vou querer que a imagem apareça aqui. Eu vou clicar aqui, neste ponto, e vou aqui, Imagens, e escolher esta opção, Imagens de estoque. Então, vou clicar lá, Imagens de estoque. E aí, na imagem de estoque, nós temos muitas opções interessantes. Nós temos aqui as categorias, nós temos ícones, olha só, que nós podemos aplicar enriquecendo nossos documentos. Vale a pena você explorar aqui, é muito rico de opções. Ilustrações, vou escolher aqui esta opção, esta ilustração, vou dar um clique e escolher a opção Inserir. Pronto, vou reduzir aqui nas alças, clico e vou arrastando. E aí, para que a gente possa movimentar, eu vou clicar aqui em opções de layout, vou escolher a opção quadrado. Vou reduzir aqui o tamanho. Olha só como é interessante. E aí eu posso movimentar este objeto, colocar em algum local específico. Veja que nas aulas anteriores nós havíamos colocado este pequeno espaço aqui, não foi? Então, eu poderia colocar aqui, neste espaço aqui, colocando ali um contorno no objeto, tá bom? Posso colocar uma cor de contorno aqui. E aí a gente pode deixar este espaço aqui, que nós colocamos nas aulas anteriores, reservado para alguma imagem específica. Bem interessante mesmo, não é? E aí, se você gostou desta imagem e você pretende colocar uma outra imagem desta em alguma outra parte do texto, então, para que você não possa vir novamente aqui na guia Inserir, Imagens, e escolher a opção Imagens de estoque, você pode simplesmente aqui apontar para a imagem, segurar a tecla Ctrl, veja que aparece ali um sinalzinho de mais ao lado da seta branca, você clica, pressiona e arrasta com o Ctrl pressionado. Solta primeiramente o clique e depois a tecla do mouse. Então, nós temos aqui uma cópia. E aí você pode colocar esta cópia em algum local que você planejar, tá bom? Você pode colocar em algum local específico que você planejar melhor, tudo bem? Então, nós podemos aqui fazer algumas formatações. Nós temos aqui o contorno de gráfico. Vou colocar aqui esta cor verde. Coloquei a cor verde. Vou vir aqui na espessura. Olha só, estou aplicando a cor no contorno. Está vendo? Ok, eu posso movimentar, girar aqui. Tá legal? Clico e vou arrastando. Então, realmente, fica bem interessante de trabalhar com estes recursos. Tem muito mais lá que você pode explorar. Vou fazer uma outra cópia. Seguro o Ctrl, clico e arrasto. E vou trazer para cá. Vou girar aqui. Ok. Então, são estes recursos que tem aqui. Vale a pena você explorar estes recursos, imagens de estoque, e procurar pela imagem que vai te servir ali naquele momento. Então, nós temos ícones bem interessantes aqui que você pode estar trabalhando com eles. Tudo bem? Então, nós finalizamos aqui e vamos dar prosseguimento no próximo vídeo. Então, até lá!